outra pergunta, já emendando aqui, né? Se existe cirurgia para engrossar a voz, que é aquela cirurgia que traz o pitch vocal mais elevado, o pitch vocal mais baixo, mais grave, existe cirurgia para afinar a voz, para deixá-la mais aguda, né? Quais são as opções que tem? Quando é que a gente pensa em fazer esse tipo de cirurgia? Vamos Opa. destacar aí alguns pontos. Pode começar. A, a cirurgia para afinar a voz é indicada em mulheres trans que estão na fase de transição e aí optam por cirurgia para afinar a voz, e mulheres cis que fizeram uso de testosterona exógena, qualquer tipo de testosterona, inclusive gel, e deixou a voz mais grossa. Então, a cirurgia indicada nesses casos, de longe, é a glotoplastia de Wendler. A cirurgia que hoje no mundo é a mais realizada para esse tipo de situação. Existe outra cirurgia que é a tireoplastia tipo 4, que está cada vez sendo menos realizada, né? Tem diferenças entre elas, né? Tem. Principalmente na longevidade, na duração do efeito, né? A gente vê que É, a chance de recidiva com a glotoplastia de Wendel, uma vez ela pegou, digamos assim, né? Cicatrizou bem, na posição certinha lá, dificilmente o paciente vai ter uma regressão dessa voz, né? Coisa que não acontece tanto com a tireoplastia tipo 4, que envolve inclusive um corte no pescoço, né? Cervicotomia, tem que abrir, o risco termina sendo às vezes um pouco maior de sangramento, o repouso também exige ser um pouco mais delicado. A glotoplastia de Wendler é uma cirurgia que é feita endoscópica, né, por microcirurgia de laringe, através da laringoscopia de suspensão, que consiste na sutura, né? Se imaginando a prega vocal aqui, né, na cirúrgica, né, você faz uma sutura exatamente nessa porção anterior. E a partir daí, tem casos que você pode até associar uma dissecção do músculo tireoidetenoide, né, na secção lateral, para conseguir, consiste a lava, né, para conseguir afrouxar um pouco mais essa prega vocal, diminuir esse diâmetro e aí sim afinar, aumentar o pitch vocal e trazer o benefício para esses pacientes trans, né, mulheres trans que desejam ter a voz mais feminina, mais compatível com o seu gênero, e para mulheres cisgênero que infelizmente caíram na tentação dos anabolizantes, do uso de esteroides, testosterona, essas medicações, o chip da beleza, né? A uhum, maioria do uso desses chips subcutâneos são utilizados tem uma concentração de testosterona e não existe nenhum trabalho na literatura que indique a dose segura para não ter problemas de voz. Então, esse exato. risco, quando for indicado, fica aqui o alerta. Uma vez for indicado esse tipo de tratamento, pergunte sobre os riscos, deixe tudo bem esclarecido, porque uma vez você teve essa alteração da voz mais grave, né, imagina uma mulher linda, feminina, né, falando aquela voz mais grave, mais grossa, isso gera um constrangimento muito grande, né, se ela não se identifica com o gênero, e aí é um problema que pode acarretar uma série de problema até de social, de trabalho, de bullying, né? Telefone, Telefone, de áudio, confundir, áudio no WhatsApp, não consegue fazer, fica fugindo, né? Então uhum, converse sempre sobre os riscos de usar esse tipo de tratamento, porque não existe na literatura nenhuma descrição de dose segura de testosterona para não prejudicar a voz. E uma vez aconteceu essa situação da voz ficar mais grave, mais grossa, dificilmente a gente consegue reverter. Fonoterapia pode ajudar a melhorar o comportamento vocal, mas nos casos mais acentuados, dificilmente vai resolver sem cirurgia. E é outro ponto importante, Otávio, que a cirurgia para mulheres cisgêneros, né, aquelas mulheres que nasceram com sexo feminino e se identificam como mulheres, elas não é uma técnica cirúrgica amplamente utilizada para
a glotoplastia de Wendel, por exemplo, para deixar o pitch vocal mais elevado, para afinar. Então, ainda não existe trabalhos robustos mostrando o benefício, né, dessa cirurgia, embora a gente vê particularmente alguns casos de bons relatos, de boa experiência com esse tipo de cirurgia para determinados casos com bons resultados. Então, qual é a recomendação que eu deixo aqui? Se você teve alteração de voz por conta do uso desse tipo de medicações, não deixe de consultar um laringologista experiente para discutir as opções de tratamento e ver se seu caso é tratamento clínico ou cirúrgico, se suspendendo o uso desse tratamento pode ter algum benefício ou não aumentar aquele dano, por exemplo. Eu sou o Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente e por teleconsulta. Gostou desse conteúdo? Você pode também assistir esse outro vídeo, que vai também lhe ajudar e esclarecer várias outras dúvidas.